Olá, gente. Chegamos. Boa tarde. Muito bem-vindos. Bem-vindos todos. Muito. Pode ser chegando. Vamos entrando aqui no nosso bate-papo semanal, muito gostoso. Hoje o nosso tema é sobre o pai. O pai na constelação familiar e também na linha do visagismo que a Fran traz. É isso aí. Bem-vindo, Maloca. Maloca Beach. Muito bem-vinda. Olá, pessoas. Vamos entrando. Vamos aguardando aí. o pessoal Só entrar. mais um minutinho. Mais uns minutinhos pra gente começar a nossa Pra live. gente começar o assunto. Hoje iremos falar sobre o pai na constelação. O que o pai representa para vocês? Escreve aqui pra gente. O que o pai representa para vocês? Isso aí. Pai. Na hora que eu fui pesquisar o assunto, só dava a música do Roberto Carlos. Sério? Pai. O povo acha que pai é música. Sim. Vou dizer. Pode ser, né? Também, né, mãe? Então vamos lá? Vamos lá. Vamos mais um pouquinho? Vamos lá. Vamos O pessoal tá entrar. chegando. Olá. Então o tema de hoje é pai. Pai na constelação, pai na visão do visagismo. Isso. Nós vou dar uma introdução. Bem-vinda, Fê, Olá. Diogo. Vou dar uma introdução, Luciene. como eu sempre dou, na questão do visagismo, na minha área. E depois eu passo a bola pra Rose e a gente faz aquele bate-papo bem gostoso, que rola muitas experiências aí, muita interação com vocês. Vamos lá? Pai. Genitor. Progenitor. Ou ainda gerador. Porém, o conceito pai é bem amplo, né? Sim. E não se restringe à pessoa que deu origem ao pai biológico de alguém. Quero aprender a dançar, vamos aprender, Lu. A gente pode fazer uma live de dança, né? Sim. Vamos fazer uma live, inclusive, de dança, qualquer dia. Tem a parte da biodança, né? Que traz a parte da Isso. psicoterapia. O que representa a dança, né? Seria bem interessante. É bem legal Vai ser aí. bem legal. Boa dica, Lu. Então, e o pai, ele não é só o pai biológico. Ser pai não é ser só o biológico de alguém. O pai, ele pode ser adotivo ou um pai de criação. E apesar de não ter gerado esse filho, ele não deixa de ser pai, não é mesmo? Sim. Contudo, falando em pai, vamos falar um pouco dos pais e criadores do visagismo. Eles vêm sendo construído e ele vem sendo construído ao longo do tempo. Você vai me ensinar. E algumas pessoas tiveram seus nomes, né, bem em evidência por conta das suas obras, expertises, ousadias e inúmeras colaborações aí na questão do visagismo. Então, se a gente falar de visagismo, vou pegar a origem da palavra, vem de visage, rosto. Já falei aqui sobre isso. Derivado do francês, rosto, criado por Fernand Aubry. Eu nunca sei falar direito essa parte, é Aubry. Ele tinha o intuito de criar a imagem pessoal na valorização do rosto, né? Trazendo esse conceito da valorização da imagem pessoal, fazendo não só corpo, mas rosto também. Já ele foi o que começou lá em 1936, mas o visagismo, se você for buscar, né, todo o conceito, tirando um pouco da parte da ciência, desde lá da China antiga, do Egito, onde os ornamentos
e perucas e tudo mais eram usados na criação da imagem, a gente já tá falando de visagismo, tá, gente? Já a escola de Bauhaus, que foi na Alemanha, é considerada o berço do visagismo, tá? E ele tá tudo... nessa escola, as pessoas que estudavam lá, era tudo que era relacionado a um ensino criativo. Ou seja, essas pessoas elas já eram vistas como revolucionários da época, né? Lá na Alemanha. Então, Fernand Aubry. Vou falar também sobre Claude Julliard, que era um dos era um dos discípulos de Fernand e iniciou o trabalho de visagista nos anos 80, então ele é um pouco mais recente. E falando também desses colaboradores aí, desses pais, porque a gente tá aqui no tema pais do visagismo, podemos também falar de Vidal Sassoon, que foi um cabeleireiro inglês, que implantou nos seus penteados, baseados em Bauhaus, e nos seus cortes, são cortes geométricos também. E Philip Hallowell, que é o autor dos primeiros livros sobre visagismo no mundo, desde 2001, 1900, desde 2001. Ou seja, minha gente... Tá vendo como tiveram vários pais? E nem por isso um é mais ou menos importante do que o outro? Então, assim, toda essa criação, toda essa colaboração para essa criação, teve o dedinho aí de vários pais. E um não menos importante do que o outro, mas todos com o seu papel desempenhado ali com bastante importância, com bastante excelência. E isso é a nossa vida, não é mesmo? Porque o visagismo, ele vem trabalhar a imagem, sim, mas a imagem num conceito, como a gente sempre fala, ele abrange, além do conceito visual, que é a criação da imagem pessoal, os conceitos psicológicos e emocionais do ser humano. Sim. Então, tem tudo a ver com a nossa live de hoje. E vamos começar a falar agora do conceito de constelação. Agora, uma parte bem legal também que eu pego, que a dona aqui disse pra mim. Nós escolhemos nossos pais? Você escolheu seu pai? Você escolheu sua mãe? Ou, vamos falar só de pai. Você escolheu seu pai? E aí, fiquei meio confusa com essa história. Mas vamos lá. Eu vou me intrometendo aqui no assunto da Rose. Então, gente, o que é o pai para vocês? O que representa, né, a força do pai na vida de cada um de nós, né? Então, coloca aqui pra gente o que o pai representa pra vocês. Escreve aqui pra gente. A Paula tá aqui, a Gé, o Washington, a Fê, o Diogo, a Luciene. Coloca aqui pra gente, gente. E aí? O que o pai representa... O que o pai representa pra você. O que pra seu vocês pai na sua representa vida. pra você. Né? O que é essa figura, né? Olhe para o seu pai e perceba. Perceba que há sempre um convite na sua mão, né? O que é esse convite, né? É a sua mão estendida. Mas o que é isso? Representa que os pais, eles nos levam para o mundo, né? Eles apresentam as oportunidades, complementam a nossa coragem quando necessário e nos fazem seguir em frente, sabe? Percebam isso. A Paula trouxe aqui, eu amo meu pai, tive muitas brigas, eu também, muitos conflitos também tive com meu pai, super. Mas quando adulta nós nos perdoamos e hoje não tenho vergonha de dizer o quanto amo meu pai, nos perdoamos verdadeiramente. Ótimo. O Diogo traz que a figura de pai para ele representa a proteção. É isso aí. E a Paula também complementa dizendo que o pai representa a força e o amor, né? Então, você observa o seguinte, pais são os nossos símbolos, na verdade, né?
ele representa, sim, o nosso máximo, né, de autoridade. E talvez por isso são muito incompreendidos e julgados. Sim ou não? Né? Você percebe que o pai ele é muito mais julgado e incompreendido do que a mãe. Para que eles possam o quê? Prover dentro do lar, daquela família, ou independente da forma e estrutura que ele construiu, para trazer realmente a segurança e a disciplina. Então, assim, eles nos permitem nos fazer crescer, mesmo que para isso arrisquem o papel de heróis, né? Que nós, filhos tão infantis no nosso amor, desejamos, sim ou não? Porque não é porque a gente é adulto que a gente não deseja ainda lá, né? Que é o que eu sempre trago aqui, a criança mal curada, que está no corpo de adulto, que ainda quer ser visto, quer validado por aquele pai ou por aquela mãe. Mas aqui no caso, é exatamente isso, né? Os pais, eles são vistos como heróis. Olá, Shirley. Oi, Shirley, muito bem-vinda. Então, o que o pai representa para você? Escreve aqui pra gente. E aí, o que o pai representa pra você? Coloca aqui pra gente. O que o pai representa? Percebe? Então, assim, os pais são heróis, mas não pelos motivos que nós acreditamos, que a gente aprendeu dessa realidade, desse inconsciente coletivo, percebe? Em tudo o que fazem, há uma disposição para cuidar. Então, assim, prover e ajudar a crescer, é só isso? Pergunto para vocês, é só isso? São heróis que suportaram o limite que a gente precisa? Percebe? Mas não queremos enfrentar na realidade? Então, comece a pensar. Então, assim, se aceitarmos essa parte que eles trazem pra gente do prover, do cuidar, de trazer limites, a gente vai ter o quê? Um ambiente melhor pra gente crescer. Senão a vida, ela vai fazer o quê? Que a gente tenha menos carinho nesse caminhar. Percebe? Percebe como é importante a gente validar o nosso pai, né? A figura masculina. Então você percebe o quê? Que antes da gente avançar mais sobre as compreensões do papel do pai, assim, no sistema familiar, você percebe que existe sim uma ligação entre o pai e a mãe, né? Então, ou seja, algo especial em como o pai e uma mãe se complementam. Percebe? Os seus papéis, eles podem sim variar, mas não existe um pai sem haver uma mãe e vice-versa. Então, assim, a concepção precisa desses dois papéis. É importante trazer isso, né? O meu representa uma pessoa amiga, porém distante. Legal. E como que é isso pra você? É confortável? Tá tudo bem? Tá tudo bem ou não? Qual é o papel? O que representa o seu pai pra você? Nina, Cida, o que seu pai representa pra você? Exatamente. E aí, gente, vamos interagir. Percebe? Então, enquanto a mãe alimenta, enquanto a mãe ela tá trazendo ali o alimento pro filho, o pai cuida da segurança. E num primeiro momento, o trabalho mais pesado é da mãe. Por quê? Porque é de quem o filho mais precisa nos primeiros anos e depois. E depois, Né? Percebe? Então, a Shirley traz aqui, ó. É estranho. É estranho, né? É estranho a gente olhar realmente para quem realmente nos dá a vida, né? Porque se você for ver bem pelo conceito da constelação e de outras figuras da parte do desenvolvimento humano, você percebe que o pai, ele carrega a semente, né? É ele que carrega a semente. E isso não é validado. E você percebe que isso não é muito validado pela sociedade, né? É só a mãe. Mas o pai, ele tem um papel fundamental porque ele carrega a semente da vida. Na realidade, é isso. Meu pai representava dignidade, honestidade, amor e afeto. Sinto muito falta dele. A Gislene traz que o pai dela representava dignidade, honestidade, amor e afeto. Sinto muito a falta dele. Percebe? E aí você percebe o quê? Que enquanto a mãe alimenta, o pai cuida, dá segurança. E no primeiro momento, sim, o trabalho é mais pesado da mãe, porque nesse período que o filho está em desenvolvimento, ele vai precisar mais da presença da mãe.
mas o tempo passa e você percebe o quê? Que para você se garantir na sobrevivência dos primeiros anos, será o pai que vai te guiar. O pai te guia para o mundo, para a descoberta, para o voo, para você criar asas, para você se libertar. É que o pai é a parte razão, né? Exatamente. O pai é a parte razão. Então, enquanto a mãe fica com todos os cuidadinhos ali, a parte emocional, o filho se machuca, a mãe vai lá, cuida do ferimento, cuida do machucadinho. O pai, vamos, levanta, vai, segue, continua. Exatamente. E é por isso, né, que tem essa visão tão dura, muitas vezes, do pai. Exatamente. Mas o papel dele não é menos importante. Até porque ele também foi ensinado dessa forma, né? Sim, sim. É legal trazer essa consciência para entenderem mesmo. Então, assim, os pais são os nossos referenciais para o masculino, percebe? Para um filho, o homem, é onde ele encontra a força para ser o que seu papel permite, percebe? Então, assim, através da vivência com o pai, um garoto cresce e vive. E o que há de mais poderoso no mundo masculino? E aos poucos você percebe que o que? Ele vai encontrando a sua identidade e as possibilidades que estão ali disponíveis. Percebe? Então, assim, o mesmo ocorre com a filha mulher. Mas com a diferença que após os primeiros anos com a mãe, a filha deve ir para o pai. E aí você percebe que tudo isso tem sim um significado e um sentido. Por quê? Aquele primeiro momento, ela vai ali ser acolhida pela mãe, ser cuidada, ser validada da forma que a mãe também aprendeu, né? Porque muitas vezes a mãe critica muito, né, o pai na frente dos filhos, ou geralmente questões de pais separados também, como aqui a Shirley disse, né? Meus pais se separaram aos meus 3 anos de idade e com certeza isso aí causou algum desconforto, né? Nessa vivência, porque causa, né, em filhos separados, justamente porque a idealização dos filhos é sempre ter a figura a persona das duas figuras ali que geraram eles tem que estar juntos para sempre, né? Uhum. Então é importante trazer esse conceito que mãe, nunca fale, não fique apontando para o seu filho os defeitos do pai dele. Ou o pai fica apontando os defeitos da mãe dele. Sabe por quê, gente? Quando você fala pro seu filho, o seu pai não presta ou a sua mãe não presta, vocês estão dizendo que 50% deles não presta. Ou seja, metade do DNA de todos os seus filhos, de todos nós, é metade mãe e metade pai. Então, quando você diz para aquela criança que a mãe dela não presta ou que o pai não presta, ela vai crescer naquela sintonia e naquela afirmação. Se o meu pai não presta, eu também não presto. E aí, esse indivíduo, quando ele começa a se desenvolver, o que acontece? Ele entra em conflito, ele começa a ter conflitos em todas as formas de relacionamentos. Não só o relacionamento de casal, mas relacionamento no trabalho, relacionamento familiar, relacionamento com amigos. Para a vida isso leva. Então é importante trazer esse conceito. E na mediação a gente vê isso muito em questões de alienação parental. Que é o caso, né? Que a alienação parental ela ocorre ali da mãe querendo proibir do pai ver o filho, ou quando o filho vai pro pai, aí o pai já tem um novo relacionamento, e aí começa a criar aquela situação toda, e um fala mal do outro, e aí pratica situações que a criança acaba também não querendo mais conviver com o pai ou com a mãe, e isso, juridicamente hoje, né, graças à evolução aí que teve, né, na lei, pelo menos isso veio para proteger ainda esses seres aí que estão em evolução nos dias de hoje, né? Na nossa época a gente não tinha isso, né, Fran? Verdade. E inclusive outras pessoas aqui que passaram aí por processos que os pais foram separados, né? O quanto que, por exemplo, a gente escutava que a mãe não prestava ou o seu pai não prestava, e aí a gente começou a entrar em conflito numa certa fase, né? Então é importante trazer esse conceito para vocês. E aí você percebe o quê? Que quando esse pai aprende a ensinar a filha a caminhar para o mundo, e então, nesse momento que ela vai voltar para a mãe.
né? É aonde ela vai tomar a parte feminina dela, que ela precisa seguir para adiante. Então precisa esse equilíbrio. O pai mostrar o caminho, né? E eu sempre trago um conceito, né, aqui, que eu sempre trago nas lives. Ensinem sim as suas filhas a terem independência financeira para não encontrarem um patrocinador, e sim um parceiro. E ensine sim os seus filhos a aprenderem a fazerem os deveres de casa, como passar um pano, ajudar a lavar uma louça, arrumar a sua cama, porque ele não está arrumando uma mãe ou uma empregada doméstica, e sim uma parceira. Então, parceria de relacionamento é isso. Percebe? Então, assim, nos dois casos, você percebe o quê? Que o pai é essencial para o bom desenvolvimento dos filhos e para o movimento deles para o mundo, que isso seja realizado com muito sucesso e com muito amor e respeito, apesar de os filhos não verem o pai dessa forma. Percebe? Então, assim, o papel no sistema familiar por Bert Helling, que é o criador da constelação familiar, ele traz o seguinte: dentro do sistema familiar, o homem e a mulher, ele tem prioridades iguais. Eles criam a família juntos e eles são equivalentes. E em relação aos filhos, o homem e a mulher são igualmente grandes. Porém, é dentro da mãe que começa a vida. E dentro dela somos concebidos. Dentro dela nós nascemos. E ela é tudo para nós. Percebe? Com ela, a gente tem a experiência da unidade até a gente nascer, né? Porque, na realidade, o pai mesmo só vai ter a concepção de olhar e ter a presença do filho na hora que ele nasce, né? Então, ali, naquele momento mesmo, não é na gestação, é naquele momento do nascimento. E a mãe não, ela já cultiva de uma outra forma. Né? Então, por isso que muitas vezes as mães falam, mas eu passei por tal situação, tal isso, tal aquilo, ou muitas vezes tem casos que a gente pega até eu pego na hipnose, que as pessoas têm problemas, né, de relacionamento com a família, tudo, e a pessoa fala, mas eu me sinto rejeitada, eu me sinto aquilo, e aí a gente vai lá atrás pesquisar, e aquela mãe, naquele momento, nas possibilidades que ela tinha, sem julgamento, tá, que a gente aqui não tá para apontar dedo para ninguém, nem para julgar, mas o medo que ela tinha de como seria ter aquele filho, como seria gerar, e muitas vezes elas não queriam, né? E aí elas, mesmo gerando a criança, ela continua alimentando aquele sentimento, e esse sentimento passa, sim, através das emoções para aquela criança ali que está sendo gerada ali pro feto, né? Então é importante trazer esses conceitos. Então, assim, e aí você percebe o quê? O que então ainda resta para o pai, né? Então você percebe que somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. Percebe? E as mães não podem fazer esse papel. E o amor dele não é cuidadoso da mesma forma como o da mãe. Né? Então, assim, o pai representa o seu espírito, a força, né? Por isso, o olhar do pai ele vai além, ele vai para uma amplitude mesmo, né? Para uma expansão, infinitamente isso. Então, assim, enquanto a mãe se move dentro de uma área limitada, o pai vai nos levando para além desses limites, né? Ele traz as possibilidades que às vezes também a gente não está enxergando, porque a gente está amarrado ali naquele conceito familiar que a gente cresce ali, mas ele traz, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, ó, tem essa outro tipo de expansão, ou você pode criar outra coisa, percebe? Então, é bacana trazer essa consciência para vocês. O pessoal que chegou agora, escreve aqui pra gente o que o pai representa para vocês na vida de vocês. Como que é esse sentimento de vocês com o pai de vocês? O que seu pai representa para você? E aí? Escreve aqui pra gente. Né? Vamos interagir, vamos trazer aqui conceitos, né? Soltar um pouco, né? Que tem muita gente que tem conflito com o pai, não fala, mas... ou às vezes convive na mesma casa e não tem uma certa habilidade, né? Ou liberdade de conversar com aquele pai da forma como gostaria de conversar. Eu, graças a Deus, tive dois pais. Então, eu tenho duas visões de pais. E meu padrasto que me criou, ele
Ele sempre me aceitou, né? Como filha, e a gente sempre teve esse bom relacionamento. Tanto é que quando eu casei, ele que entrou comigo quando eu casei. Meu pai veio começar a ser pai, assim, comigo, que eu me lembre, que eu senti, né, na verdade, quando eu fui mãe. Meu pai é um excelente vô. Não foi o pai que talvez eu tenha almejado, ou que eu tenha idealizado, ou que aquele pai que Foi realmente ensinado, né? me foi ensinado, não teve a representatividade de pai que eu almejei. Mas ele tem um papel assim de vô que eu não tenho o que falar. E o que é mais legal, que é cultivado, na verdade, meu filho cultiva muito. Quem não me conhece, só vou explicar um pouquinho aqui pra vocês. Eu sou viúva, vai fazer 6 anos, e eu tenho um filho de 7. E o mais legal desse meu filho, dessa minha bênção, é que em todos os desenhos que é feito família, né, que tem que desenhar família na escola, ele desenha eu, né, como a família principal dele, sim, a minha mãe, o meu pai, Drasto, minha irmã, meu cunhado, e ele sempre desenha o pai dele. Ele faz o pai dele como um anjinho. Ele fala que o pai dele... Mãe, meu pai é da nossa família, né? Sim, claro que é. Então, assim, deixar também... validar isso, né? Invalidar, era isso que eu ia falar. Invalidar o papel e o sentimento de pai na vida de um filho não traz benefício nenhum. Então, assim, meu filho não teve a convivência com o pai dele. Ele teve 1 ano e meio de convivência. Mas ele tem o amor e o carinho pelo pai dele porque foi cultivado. Eu não tirei isso dele. E ninguém deve tirar. Por mais que o pai tenha sido um péssimo pai. Exatamente. Essa pessoa, ela precisa ter representatividade de pai aí. Exatamente. Pra ela saber o que ela vai querer realmente escolher pra vida dela ou não. Ter a consciência de que se é esse tipo de pai que eu quero ter ou é outro tipo de pai que eu quero ter na minha vida, né? Mas invalidar não é o melhor caminho, gente. Todo mundo tem a sua história, todo mundo tem sua vida, todo mundo aí tem seus tropeços, tem seus momentos fáceis aí da vida, momentos difíceis, mas você fingir que nada aconteceu não é o melhor caminho, tá bom? É só uma experiência que eu passo, que eu desejo passar aí pra vocês, porque é muito interessante essa questão do meu filho. Toda vez que tem um desenho, que tem alguma coisa que tem pra fazer com relação à família, com relação a pai, ele faz o desenho do pai dele, porque ele é como se o pai dele fosse realmente muito presente na vida dele, porque eu nunca nem tenho o direito de tirar esse papel da vida dele aí. Exatamente. Né? É importante trazer essa questão mesmo, né, Fran? Porque você vê que muitas mães, elas tentam exterminar o pai, né? Só que elas se esquecem que metade daquele filho é aquele pai, né? E aí o filho acaba pegando, muitas vezes, dependendo da dificuldade que a mãe passa, porque tem a falta do pai, ele acaba assumindo o papel do pai dentro daquele sistema familiar, e aí ele acaba saindo do lugar dele, que seria de filho e não de pai, né? Então é legal trazer esse conceito, foi bem bacana trazer isso. O Pedro trouxe aqui que o pai dele representa para ele honra, honestidade, trabalho. A Gé trouxe: meu pai me enviou para a vida, me instruiu para a vida. Ótimo, show, né? E agradeça, né? Eu acho que é sempre importante a gente praticar a lei da gratidão todos os dias, sim, ser uma coisa diária, né? Então, assim, pra gente perceber a diferença da forma como o pai e a mãe lidam com o filho, basta você imaginar um passeio com as crianças. Vou trazer esse exemplo. Então, assim, num parque, por exemplo, a mãe, ela fica toda preocupada, cuidadosa, todo o tempo, fala para o filho: não suba na árvore, não sobe nesse brinquedo, cuidado para não cair, não corra, né? A mãe tem esse cuidado, né? E sim, e desta forma, ela realiza, sim, o papel dela de grande eficiência ali naquele, sim, momento.
E aí você percebe o quê? Que o pai é o contrário. O pai faz o quê? Ao chegar em um ambiente assim, o que ele fica? Ele verifica antes, bate o olho em tudo, né? Ele já tem o olhar, né? Que a gente fala do bicho, né? Do bicho homem ali. Ele já bate, já faz aquela visão toda ali, corre o olhar ali. E aí ele já observa o ambiente, porque o homem é muito ambiente, né? A gente sempre traz isso, né? Então, ele verifica o quê? Os possíveis riscos que tem ali e se coloca de uma forma para preservar o filho, longe dos lugares perigosos. Então, ele está sempre atento. E aí, ao mesmo tempo que ele está atento, ele deixa o filho mais livre do que a mãe. Ele deixa, né, ele mais livre para explorar as possibilidades que tem naquele ambiente. Percebe? Sim. Então, como isso é legal a gente trazer uma diferença de uma figura para outra, né? Porque são comportamentos, né? Sim. É o que a gente traz, são comportamentos diferentes. Então, essa liberdade para o indivíduo, para o filho, para a criança, é necessária para que realmente ele possa o quê? Perceber o mundo, né? Perceber o mundo. Mais tarde ele vai aprender possibilidades dele caminhar para a vida de uma forma mais completa. E também por isso você percebe o progresso que vem principalmente do pai. Então assim, quando a mãe quer manter os filhos longe do pai, o que ela faz? Ela os mantém longe do progresso. Olha só. Como o... Inconscientemente, tá, exatamente. O progresso para a vida, do sucesso. Percebe? Então, assim, o movimento vai atrás da mãe para o pai. E através do pai para o mundo. Existe essa ligação, né? E assim, o que você faz? O indivíduo, ele se torna um ser completo para a vida. Olha o equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, é lógico. Tudo é um equilíbrio. Se você é metade mãe, metade pai, metade de DNA de cada um, então é lógico que eu sou metade de cada um. E é importante trazer o respeito de ambos para o seu filho, né? É importante isso, né? E aí você percebe que o quê? Eu atendo muitas pessoas que trazem para mim o seguinte: Rosiane, mas o meu pai é muito difícil, muitas vezes eu não consigo aceitar ele, tenho uma dificuldade imensa. Por quê? Porque com certeza o seu neurônio espelho é muito parecido com ele. A gente bate de frente com pessoas que são muito parecidas com nós, né? Porque o que a gente exige dos nossos pais é o quê? A perfeição, porque foi ensinado que os pais têm que ser perfeitos. Mas é importante trazer que aqueles pais, antes deles serem pais, eles são seres humanos, eles também são filhos, eles também já foram adolescentes, eles também já aprontaram várias coisas que vocês já também aprontaram, ou até piores do que eles, né? Com as possibilidades que nós temos hoje, que o que eles não tinham. Por isso que é bacana a gente trazer essa consciência. Mas o que eu faço, Rosiane? Né? Mas mesmo assim eu não consigo ver isso, porque eu atendo muitas pessoas que me trazem esse conceito, né? A maioria do processo de desenvolvimento das pessoas está relacionado à falta do pai e da mãe. Então, o que representa? O não aceitar ao pai é não aceitar a sua realidade, primeiro. O que já compõe você, porque ele te compõe, percebe? Valdir, coloca aqui pra gente o que o seu pai representa para você. Quem mais? O Gesso Ouro também. A Letilce coloca aqui. A Morra também. É Morra ou Moa? Moa. Moa também. Escreve aqui pra gente o que o pai de vocês representa para vocês. E aí, gente? O que é essa figura de pai para vocês? Né? Então, você percebe o quê? Que nós, como filhos, temos dificuldades de encarar os nossos pais como seres humanos que são. Percebam isso. Né? A gente imagina, assim, e espera coisas que atravessam o limite justo do possível. Né? Então, assim, o pai dentro do sistema familiar, ele tem o papel da ordem, da rigidez e da autoridade. E nós temos problemas com autoridade e rigidez, né? Todos nós. Quem não? Quem não, né? Então, você percebe que no mundo, a gente vai ter essa dificuldade de compreensão com esses papéis.
Então, assim, quando este assunto entra em nossa casa, na figura de um homem, do qual esperamos somente o amor idealizado, da nossa neurose que a gente cria na nossa mente, o que acontece? A gente instala um conflito. Percebe? Se instala um conflito. Então, assim, a ideia é o bom caminho de volta aos braços do Pai é ver o que verdadeiramente se move. O amor escondido em atos de humanidade. Percebe? Então, é dar a ele o tamanho devido que ele representa na sua vida e não o que você imagina. Não o imaginário, a fantasia que você cria do comercial da margarina, por exemplo, né? Que o pessoal fala... muitas mulheres que eu atendo falam, Rosiane, mas eu escolho para minha família o comercial da margarina, mas o que você faz para ter o comercial da margarina? É mais fácil eu jogar a culpa no outro. Começa nem colocou na mesa do café da manhã. Percebe? Né? Percebe? O que você cria realmente dentro do seu lar para você ter esse comercial de margarina? Percebe? E aí as pessoas olham para mim e falam, não tenho resposta. Porque elas não sabem, na realidade, o que elas querem. Na realidade, elas estão querendo ali preencher a falta de afeto do pai ou da mãe. E elas acham que o homem ali, né, a figura do homem, assume o pai, a figura de persona do pai delas. E aí é que tá, né, a bagunça de tudo, que é o que eu sempre trago aqui nas nossas lives, né? Então, se resolvam com seus pais, os emaranhamentos que existem entre vocês. Né? O segundo Bert, que é o criador da constelação, o que ele nos traz? Ele nos instrui a deixar com os pais o que pertence a eles. E isso não é problema de vocês. O que é deles é deles. Percebe? E com tudo que você faz parte e tudo que faz falta em cada um de vocês. E é necessário, sim, todos reconhecê-los como pessoas normais e comuns e que vieram dos seus próprios emaranhamentos. E como que são esses próprios emaranhamentos? Os seus ancestrais, que são os seus avós, bisavós, tataravós, e lá vai para trás a geração. Percebe? Reconhecer que as gerações passadas foram totalmente diferentes das disponibilidades que temos hoje. Sim, é verdade. E muitas vezes a gente quer exigir o que eles não tiveram. Né, o que não foi dado a eles. Então, como que eu posso exigir do meu pai uma figura que ele me dê, sendo que ele não aprendeu daquela forma? Né? Então, quando eu comecei a constelar, eu passei no processo, na técnica, que eu passei por várias constelações, inclusive não só do meu pai, mas de mãe, de toda a minha vida, que eu fiz fechei, né, mesmo um ciclo de autocura, você percebe que quanto a gente é infantil e o quanto que nós aprendemos que tem que ser de tal forma porque eu vejo que tem que ser assim. E não! Tem que ser o que funciona para cada um de nós. Né? Então você percebe o que? Aqui talvez valha cada um olhar para si próprio e olhar para as dificuldades de cada um. Que não conseguimos resolver. Todos nós temos. E o que vocês não conseguem resolver? Percebe? Se estamos nesse caminho de vida, a gente percebe que em alguns momentos nos tornar pai e mãe e carregar essa experiência que nos compõe hoje, com todas as dores e amores, nossos pais estiveram nessa mesma posição que vocês estão. Eu não sou mãe, né? Então, por isso que eu não trago o conceito para mim. Mas eu não sou mãe porque é uma escolha minha. Mas e como que é isso? Né? Nossos pais estiveram nessa mesma posição por vezes, influenciados também, por algo que não conseguiram escapar. Como todos nós. E aí? O quanto que você julga o seu pai ou a sua mãe? Porque na realidade você está se auto-julgando. E não está querendo ver realmente, verdadeiramente, quem são cada um de vocês. Percebe? De uma coisa, a gente tem certeza. O filho que se alinha ao pai, independente do destino que lhe couber, é mais apto e ele leva uma vida muito mais leve para ele seguir. E com o tempo, as peças vão se encaixando.
né? E aí você percebe que essa pessoa, ela começa a ter um caminhar de prosperar com esse pai no coração. Então, eu reconhecer o meu pai não significa que eu tenho que estar com ele a todo momento, ali vendo, né? E Mas nem fingir que é a melhor pessoa do mundo, se não for. exatamente. Mas reconhecer quando ela faz... só pra algumas pessoas aqui entenderem, porque tem gente que também é difícil, né? Sim. Reconhecer o pai, ou reconhecer a mãe, ou reconhecer alguém dentro do seu sistema, não é fazer dessa pessoa... a santa, a melhor pessoa do mundo. Sim. É reconhecer o papel que ele tem na sua vida. Sim. Né? O pai como genitor, progenitor, né? A mãe, se não é, por exemplo, às vezes uma mãe presente, mas é uma mãe que te colocou no mundo, então ela tem seu valor, né? É colocar cada um no seu papel, na sua figura, com o devido respeito. Sim, dentro de você. Dentro de você. Porque onde você carregar e respeitar a sua origem que te criou, você vai perceber que você vai se sentir muito mais fortalecida e muito mais forte para seguir. Agora, se você negar isso, aí ferrou. Ferrou mesmo, gente. Justamente. Né? E aí você percebe... É difícil a relação. Tem uma carta, né, que eu trouxe do Bert, que ele escreveu pro pai dele. Eu achei super carinhoso a forma como ele escreveu e eu trouxe para vocês isso. Então, assim, como filhos, por vezes, julgamos o nosso pai como insuficiente, desejando coisas diferentes do que recebemos. Esse é um caminho duro para todo o sistema. E onde todos sofrem de certa forma, todos nós passamos por ele. Por isso, colocamos abaixo essa consciência para vocês, né? Olhe para esse pai, onde ele fala que como filho, ele já se colocou nessa posição de juiz de pai. Quantos vocês já foram juízes dos seus pais aqui? E quanto o seu pai também já foi juiz do pai dele e assim sucessivamente lá para trás. Quem é aquilo que a gente trouxe na outra live lá que o cara falou quem era, que eu perguntei quem era você, ele falou eu sou o justiceiro. Então quer dizer que você é o juiz da sua vida e o juiz de julgar a vida do outro. Aí ele não sou. Então ele trouxe a consciência que ele não era aquilo. Exatamente. Percebe? Então assim, como filho, você já se colocou nessa posição de juiz do seu pai? Escreve aqui pra mim. Já? Ao mesmo tempo, você percebe o vazio que você vai ficar ao não ter o seu pai no seu coração e reconhecer como adulto. Percebe? Tudo que não percebeu dos muitos presentes do seu pai durante a sua vida. Quantos presentes vocês já receberam dos seus pais e você não reconheceu o que você recebeu? Percebe? Identifique-se e leia. Leia isso, faça essa leitura mental dentro de vocês. E percebam que quando você sente o seu pai na sua mente dentro de você, honrando ele, com todas as possibilidades que ele tinha para te criar, e tá tudo bem, você vai sentir uma alegria de reconhecer a gratidão que já está dentro de você. Por vezes escondido, por trás de algo interrompido, e você percebe que o quê? Os filhos amam sim os seus pais, mesmo que eles sejam rebeldes ou que eles fiquem naquele processo, mas ele não fez o que eu queria, da forma que eu queria, né? E eles também passaram por esse processo. E seus pais? Como podemos ver todos os dias? Vocês conseguem ver esses seus pais todos os dias dentro de vocês? Ou vocês ainda continuam sendo juízes da vida deles? Percebam, estão completamente disponíveis para os seus filhos? Ou dentro do limite de cada um? Percebe? E aí eu trago a seguinte questão. A seguinte fala. Querido papai, por muito tempo eu não soube que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai,
você foi expulso do meu coração. Por muito tempo, você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava o meu olhar em algo maior como nem imaginava. E de repente você voltou para mim, como de muito longe, porque minha mulher, a minha mulher Sophie, ou as outras mulheres que vocês têm aí, eu tô dando um exemplo da Sophie aqui, ou invocou. Muitas vezes a gente precisa de alguém para nos mostrar, reconhecer esse pai que foi perdido aí, que muitas vezes as nossas mães, isso eu posso trazer, as nossas mães falam que eles não prestam, isso e aquilo, e tentam negar aquele pai, né? A minha mesmo, ela fala pra mim, você tem um gênio ruim igual do seu pai. Tá bom. E hoje eu com o conceito que eu tenho e com a concepção que eu tenho, inclusive ela fala que eu sou a cara dele, que eu tenho os olhos dele, e tem uma forma que eu olho pra ela que ela fala pra mim, não olha pra mim porque eu lembro dele. Percebe? Então, o quanto isso já se separaram, já tem mais de 35 anos, e o quanto isso ainda está enraizado dentro dela, e o quanto que eu comprava essa dor dela, do que tinha acontecido no relacionamentos deles, pra mim. E aí eu percebi, não, vamos soltar tudo, né? E aí hoje, quando ela vem falar isso pra mim, eu falo pra ela, que bom que você está dizendo que metade de mim é ruim, e a outra metade que você também é ruim também, porque então quer dizer que eu sou ruim dos dois lados, seu e dele. Aí sabe o que ela faz? Para de falar. Então são estratégias que a gente vai aprendendo e vai devolvendo para eles, porque se você for comprar tudo que o seu pai traz, ou a sua mãe traz, nesse conceito, dos conflitos que eles tiveram, a vida dos filhos vira um inferno e todos eles enlouquecem. E a família também. Percebe? E aí você percebe que o quê? Quando você traz para você, quando penso o quanto me coloquei muitas vezes acima de você, muitas vezes você se colocou acima do seu pai. Sim ou não? Percebe? Quanto medo também eu tinha de você, papai. Porque muitas vezes você me batia e me causava dores. E quão longe eu o expulsei do meu coração. E tive de expulsá-lo, porque minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo o quão vazio e solitário e como que separado da vida plena eu fiquei longe de você. Porém agora você voltou, como que de muito longe, para a minha vida de modo amoroso e com distanciamento sem interferir em minha vida. Olha só. Eu posso ter o seu modo amoroso, mas eu não preciso estar presente ali 24 horas com a figura. Pai. Percebam? E agora começam a entender que foi você e por você que dia a dia a nossa sobrevivência era assegurada. Sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós. E sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar, e não obstante, como que excluído de nossos corações. Percebe? E algumas vezes lhe dissemos como você foi um pai fantástico para nós, e aí eu pergunto para vocês, vocês já falaram para os seus pais o quanto que eles já foram fantásticos para vocês? Vocês já sentaram com o seu pai e já perguntaram como que foi a história de vida dele verdadeira? Porque você vê que muitas pessoas vivem dentro de um sistema familiar e eles não se conhecem, eles não se conversam, eles não sentam, eles até sentam para tomar um café, ou almoço, ou uma janta, mas estão sempre duelando, sempre no conflito, sempre na briga. Para quê? Percebe? Então eu deixo essa consciência para vocês. Sentem com seus pais
aproveitem agora. A gente trouxe o tema pai porque o Dia dos Pais está nessa semana. E sentem com eles, com esses seres fantásticos e maravilhosos que trazem para nós a força, a vontade de crescer. Sabe? Tragam isso para vocês. E tentem realmente entender a história deles e saber quantas dores que eles já tiveram. Mais ou menos uns 20 dias eu estava falando com meu pai no telefone, e aí ele me perguntou um negócio lá da Constituição, e aí eu falei para ele lá sobre um artigo lá de lei. E aí ele me trouxe uma ideia na conversa, e eu catei o gatilho na conversa. E o seguinte, eu falei, hoje os pais que agridem as crianças assim, né? Agora tem alienação parental e também tem a parte do abuso, enfim. Aí ele falou, se fosse na minha época, a forma como o pai dele fazia com ele já estaria preso. E aí você percebe que mesmo com tudo que ele passou, tô trazendo essa ideia, ele continuou honrando e amando aquele pai dele, com todas as forças dele. E aí o quanto que isso também está enraizado dentro do meu ser. Por quê? Porque eu sou filha dele. E também o quanto que também uma palmada, uma batida, ou seja lá o que for, deixa uma cicatriz enraizada dentro de cada um de nós. Né? Então, comecem a olhar isso com olhos de amor de verdade, com empatia, com respeito. E sentem com seus pais esse final de semana, ou liguem para eles hoje mesmo. E aos homens, né, também, sejam pais melhores, né? Sim. Sejam, talvez, igual, se teve uma boa imagem aí de pai, reproduza isso para a vida do seu filho. E se você não teve um bom pai, né, na sua visão ainda, seja melhor do que ele, né, com os seus filhos. Porque você vai estar criando aí, desenvolvendo um ser humano melhor, sem dúvida. E a constelação traz o seguinte, quando um dos descendentes, um ser do sistema familiar, ele escolhe se curar, ele cura todo o sistema dele. Olha só, que negócio fantástico. Então, o quanto que eu posso escolher me curar, soltar todas as amarras, todos os sentimentos que a gente carrega e ter uma vida muito mais leve. Percebam? Percebam isso, sintam isso de verdade dentro de vocês. E tentem, aproveite essa semana aí do Dia dos Pais e pergunte para os seus pais, né, a figura pai mesmo. Pai, qual foi a sua história? Como que foi a sua infância? Quais as vontades que vocês tiveram? O que foi te negado? O que você gostaria de ter sido? O que você gostaria de ter criado? Né? Então, tentam conhecer essa essência aí que a gente não aprende, né, a falar. Porque não pode falar isso assim com... Eu lembro da minha avó que falava pra gente, né? Falava pra mim, pro meu irmão, não pode falar dessa forma com seu avô porque é feio, você tá desrespeitando ele. É feio você saber da verdadeira história e honrar a sua ancestralidade? Se você vive no mesmo ambiente, você é criado, você tá ali junto? Não, gente. É essencial a gente saber a nossa história verdadeira. Verdade. E honrar toda ela, né? É isso aí. E é isso aí, gente. E é isso. Você tenha um bom Dia dos Pais aí pra vocês. E a gente dedica essa live aos nossos lindos e amados pais também. Os biológicos de criação. Também, os de verdade. Também aos tios também que foram pais. Os tios pais, os irmãos os pais. Irmãos e também as mães também. E que as foram pães. Isso. Que e foram, as pães. Que também foram mães e pais de todos vocês. E honrem sempre, né, essa figura aí, sendo um pai de criação, sendo o tio, como a gente acabou de falar, o irmão, sendo uma mãe, sendo uma mãe que teve essa figura aí. Sim, os avós também. Os avós, exatamente. Honrem sempre, sempre, porque
esse ser humano teve uma história, né? E ela precisa ser honrada e não invalidada. Sim. Não é mesmo? Exatamente. E observem o que vocês falam para os seus filhos. Observem muito isso. Isso aí. Né? Então a gente dedica essa live a todos os pais. E gratidão. Gratidão a todos. Aos nossos pais queridos também que estamos aqui nos honrando, né? Honrando eles por terem nos dado a vida. É isso aí. Né? E reconhecendo tudo o que é de maravilhoso para todos nós. É isso aí. Né? É isso aí. E é isso, gente. Beijinhos para todos. Beijo para todos. Beijos a todos os pais e beijo especial ao meu querido pai. E ao pai da Fran também. Aos meus pais. Isso. Beijo. Fica com Deus.